Bom, lá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de Leon Denis. Hoje nós daremos sequência ao estudo do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. E no estudo anterior, se você não assistiu e quiser, tanto no canal William Jacob quanto em outros canais, fica ali à disposição para pesquisa. E cumprimento também, o pessoal que acompanha pela Web Rádio Fraternidade, a Rádio do Bem na internet. Então, no estudo anterior, nós falamos aí das consequências, bem complicadas, tanto do ponto de vista social quanto moral, do materialismo. Leon Denis chegou a fazer um paralelo, dizendo que as consequências do materialismo são comparáveis ou até mais graves do que as consequências que nós tivemos de ordem física com a Primeira Guerra Mundial. E já no segundo parágrafo, eu cito sempre o parágrafo relacionado à primeira edição do livro publicado pelo Centro Espírita Leon Denis. Caso vocês assistam isso no futuro e, mas segundo parágrafo, apesar que o parágrafo não muda, às vezes o que muda muito é a página. É bom reforçar, a página aqui é 29, então quem for assistir no futuro com outra edição, por exemplo, vai ver que a página 29 não bate. Então, por isso que o parágrafo é bom, porque isso pelo menos não muda. Então, no segundo parágrafo, Denis vai dizer o seguinte: ao consagrar o naturalismo, que disseca a vida ao invés de criá-la, a ciência materialista destruiu o ideal estético. No campo da moral, ela preconizou o determinismo, cujo princípio é a incapacidade de se esforçar e a renúncia à ação. Por fim, na ordem social, o infinito esfacelamento dos poderes e das responsabilidades, a luta de interesses e a concorrência vital criaram um estado de coisas que, por vezes, beira a anarquia. Bom, naturalismo. Vamos voltar aqui agora para dar uma analisada nesse parágrafo. Naturalismo, eu pesquisei aqui no Google, diz que é um movimento artístico e literário conhecido por ser a radicalização do realismo, baseando-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo, esse é o ponto importante, é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. Por que eu ressalto essa parte? Porque o próprio Denis vai dizer, a ciência materialista destruiu o ideal estético. No campo da moral, ela preconizou o determinismo. Porque esse tipo de ideia, o determinismo, mesmo que desvinculado aqui do naturalismo, ele quer dizer assim, olha, não adianta você tentar se esforçar porque você veio determinado a passar por certas circunstâncias. E se você veio determinado a sofrer o que tem que sofrer, então é como se a vida tivesse toda escrita. E a gente fosse simplesmente aqui um boneco na mão do ventríloco aqui, em que ele nos manipula e não adianta. Então é como se nos tirasse o livre-arbítrio. Eu gravo esse episódio durante a pandemia e eu sempre digo isso porque sabe-se lá quando vocês vão assistir, vão acompanhar esse estudo. E essa ideia está muito presente hoje. Quando os cientistas recomendam o uso das máscaras, a higienização das mãos, evitar aglomeração, muita gente ignora esse tipo de recomendação e diz assim, não, fica tranquilo, só morre quem tem que morrer. Ah, então se só morre quem tem que morrer, vamos conduzir a vida como se não existisse vírus, e não é bem assim. Não é bem assim, a gente pode antecipar a partida, Kardec trabalha isso várias vezes. Inclusive quando falava ali da questão da cólera, no final do meados ali do século XX, do século XIX, perdão. Então determinismo é isso. Na pandemia seria, não, tem uma expressão que chega a ser engraçada, pode lamber corrimão que só pega vírus quem tem que pegar. Então não é bem assim. Nós temos livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de tomar decisões o tempo todo. E se eu começo a conduzir a minha vida baseado no determinismo, é um perigo. Eu sempre gosto de dizer, citar um exemplo.
A pessoa que acreditar piamente no determinismo, ela vai atravessar a rua sem olhar para o lado. Ela vai pegar uma avenida, né, movimentadíssima e vai dizer, não, eu só vou morrer se eu tiver que morrer. E vai atravessar sem olhar para onde, se vem carro, se não vem bicicleta. E não é bem assim, ela precisa olhar, porque a decisão dela pode ali ser crucial. Claro que pode acontecer algumas coisas que eventualmente estejam de fato determinado? Pode. Kardec também trabalha isso. Às vezes, alguns grandes lances da nossa existência, beleza, podem sim. A gente vindo dentro do planejamento reencarnatório. Mas não dá para admitir que no planejamento reencarnatório estava escrito todos os detalhes da minha encarnação. Não é assim. Corre por minha conta muita coisa. Então a gente precisa ter consciência disso, porque Denis chega a falar que o princípio é a incapacidade de se esforçar. Então na pandemia eu nem me esforço por não pegar o vírus. E aí eu negligencio as orientações da ciência. Na vida, por exemplo, vamos pegar do ponto de vista financeiro. E fala, não vou nem me esforçar porque, né, se eu já nasci pobre, eu vou morrer pobre. Tudo bem, há alguns estudos apontando que, sim, dependendo do meio em que a gente nasce, aqui, como ele vai dizer, né, o ambiente, ele exerce uma influência muito grande. Porque é muito mais fácil para alguém ser rico nascendo numa família rica, e aí recebe uma herança, e normalmente há uma diferença de tributação, por exemplo, no imposto sobre heranças. No Brasil, agora, por exemplo, em 2021, ela oscila de 4% a 8%, dependendo do estado. Em alguns países, essa tributação chega a 40%, 50%, 60%. Então, no Brasil, é o melhor lugar para se receber herança, né? Porque a tributação que fica para o Estado, e esse imposto é importante para que o Estado invista em saúde, em segurança, em transporte, em educação, enfim, é um imposto que volta para o Estado reaplica e devolve ele para a sociedade. Se ele faz isso de uma maneira correta, se ele faz isso de uma maneira eficiente, é uma outra discussão. Mas eu estou apenas colocando o que acontece, que a gente pensa que imposto vai só para o bolso do político. Não, vai para o servidor público realizar ali a sua função, né? Vai para alguém desenvolver uma vacina que vai nos salvar numa pandemia, né? Vai para o professor de universidade, vai para pagar a aposentadoria, enfim. Não é uma coisa assim, o meu imposto vai para o bolso do político. Vai também, porque ele acaba recebendo ali o seu salário do Estado, mas não é só para ele. A gente pensa que servidor público é só político, membro do judiciário, e esquece que é professor, médico, policial, enfim, e tantas outras funções extremamente importantes. Então, a gente sabe que o ambiente, como eu falava antes, se você nasce numa família rica, você tem mais chance de se tornar rico. Se você nasce numa família pobre, você terá mais dificuldades de se tornar uma pessoa rica. Muito mais dificuldade dependendo da situação. Mas se a gente analisa só do ponto de vista do determinismo, em que o ambiente influencia totalmente o indivíduo, eu tiro dele o esforço pessoal. E tiro até a questão até da responsabilidade daquele que, já que eu nasci rico, eu vou morrer rico, então eu vou gastar de qualquer jeito. E às vezes pode ser que ele fique pobre. E eu vou ver indivíduos que, nascendo numa família pobre, recebe uma educação adequada e tal, e com toda dificuldade, ele vai daqui, vai dali e consegue melhorar de vida. Então, é isso, não é que o meio vai determinar. O meio influencia? Influencia. Mas ele não determina. Esse é o ponto central da nossa reflexão. Hereditariedade. Influencia em alguns aspectos? Sim. Né? A ciência diz isso e a gente não vai brigar com a ciência. Né? Quando você tem uma doença, por exemplo, ela vai analisar ali, pode ser hereditária. Pode ser. Né? Eu tenho uma cardiopatia, por exemplo, que, né, os meus filhos não têm,
os meus pais e as minhas irmãs não têm. Pode ser que meu bisavô tinha, nem sabia, e eu recebi isso de uma maneira hereditária, né? Porque o nosso corpo sim recebe essa, essa, essa carga hereditária importante. Às vezes a gente não gosta, mas recebe. Mas né, a questão espiritual não é hereditária. Eu sou um espírito diferente dos meus pais, dos meus filhos, dos meus avós, das minhas irmãs. A gente pode se aproximar por afinidade no mundo espiritual e por compromissos do passado? Pode sim. Mas eu não posso dizer que agora tudo na minha vida está determinado pela hereditariedade. Não. Porque isso também tiraria de mim o esforço. Falar, não, eu já estou determinado a isso porque eu nasci e hereditariamente eu vou ter isso, vou ter aquilo. Não é bem assim. Então a gente precisa trabalhar muito essa questão aí, que o naturalismo, mesmo que com essa palavra, a gente quase não escuta falar, eu pelo menos, para mim foi algo novo, essa ideia do determinismo, em que o ambiente determina o que nós seremos no futuro, ou hereditariedade, ela não é uma ideia espírita. E Londrini vai trabalhar outras questões, né, que são importantes, a gente vai ficar nesses pontos aqui. E que o ideal, ele chega a dizer aqui mais para frente, mas eu já vou antecipar aqui, só para a gente não concluir esse raciocínio de uma maneira que fiquem abertas algumas questões. Ele vai dizer então, como a gente deixou bem claro aqui nesse estudo de hoje, que há uma mistura. Há coisas que são determinadas? Algumas sim, mas há outras que não. Então o que não dá para a gente admitir é que estamos aqui, em que já nascemos com tudo determinado. Esse é um equívoco. E também não dá para admitir que a gente nasce assim, sem nenhum tipo de compromisso pela frente. Né? Em que a gente vai construindo tudo novinho, que não existe um planejamento. Não, nenhum dos extremos é o correto. A nossa liberdade, ela é proporcional à evolução do espírito. Então, aquilo que a gente tem em condição, a gente é livre para fazer. Aquilo que a gente não tem, um certo determinismo existe. Né? Num grau cada vez menor na medida em que a gente evolui. Quanto mais evoluído o espírito, mais livre ele é e menos determinismo ele recebe. Então, como este planeta não é um planeta que recebe, digamos, espíritos na sua primeira encarnação, não é mais, né? Já foi. Não é mais, nós já reencarnamos muitas e muitas vezes, portanto, já evoluímos. Então, o determinismo aqui, ele não é tão grande, mas ao mesmo tempo ele não é nulo. Então, a gente está aí, digamos, no meio do caminho. Isso é o que a gente tinha para hoje. Eu agradeço, né, a todos vocês que têm acompanhado o nosso estudo das obras de Leon Denis. E no próximo estudo a gente vai dar sequência a essas ideias que ele vem nos trazer de uma maneira tão bacana no capítulo 2 do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, capítulo este intitulado Espiritismo, a questão do tempo presente. Muita paz e fiquem todos com Deus.